vários projetos em pauta. O primeiro, ele foi emendado em plenário pelo deputado Chico KGL. Processo 9470, revoga a lei 20.840, de 2 de setembro de 2020, estabelece o prazo para a execução da medida administrativa especificada. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer acatando a emenda apresentada em plenário. Vista ao delegado Humberto Teófilo. Voto separado, deputado Humberto Teófilo, é que eu vou colocar em discussão. Tenho pedido de vistas aqui do líder do governo. Processo 7677 indica, senhores, deputado Álvaro, Tales, Antônio. Eu estou chamando a atenção porque, Vossa Excelência, nós vamos colocar aqui em votação um projeto de interesse de Vossa Excelência, ok? Processo 7677 indica o nome de Edson Arantes Júnior na condição de titular para compor o Conselho Estadual de Educação. Relator, deputado Virmontes Cruvinel, o parecer é favorável. Pediu vistas, Humberto Teófilo. Ele apresenta um voto em separado pela rejeição da indicação do Edson Arantes. Eu coloco em discussão. Vistas. Vistas ao líder do governo. Processo 0404, Governadoria do Estado, indica o nome de Elcivan Gonçalves França para compor o Conselho Estadual de Educação. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável. Colocado em discussão, pediu vista Humberto Teófilo, que não se manifestou na matéria. Então, o parecer favorável da indicação de Elcivan Gonçalves França é que está em discussão. Discutir, senhor presidente. Para discutir, deputada delegada, minha companheira de sempre, Adriana Costa. Muito obrigada, meu caríssimo companheiro, como sempre. Boa tarde a todos os colegas deputados. Eu venho aqui fazer uma defesa do professor Elcivan, indicado pela sociedade civil para o Conselho de Educação. Um professor reconhecido em todo o estado de Goiás pelo seu conhecimento, pela sua experiência e pela sua elaboração ao longo de todos os governos, independente de questões políticas, elaboração das políticas públicas de educação no estado de Goiás, extremamente respeitado. Nós temos um conselho, eu sou uma defensora dos conselhos, senhor presidente, e os conselhos hoje, seja nacionais, estaduais, municipais, eles são compostos por membros do poder público e membros da sociedade civil, o que é correto, porque aí nós temos a administração e a população debatendo as políticas públicas. E o professor Elcivan, ele foi indicado pela sociedade civil, então acredito que nós temos que respeitar, foi indicado por uma entidade que tem assento ao Conselho, né, por merecimento, de acordo, inclusive, com o governo estadual, não só este atual, como os passados, e, portanto, eu faço essa defesa e peço aqui o voto aos colegas, uma vez que conheço o professor Elcivan enquanto delegada de proteção à criança e adolescente, o qual ele já fazia parte do Conselho e sempre foi um defensor dos direitos das crianças no que toca à educação das mesmas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, delegada Adriana. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados favoráveis à indicação do professor Elcivan Gonçalves ao Conselho Estadual de Educação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com voto contrário, delegado Humberto Teófilo. Deputado Bruno, Vossa Excelência gostaria de devolver a matéria? Senhor presidente, o projeto emendado em plenário pelo deputado Chico KGL, o processo 2021-9470, o deputado Humberto Teófilo fez um voto pela rejeição. Acabei de apresentar um voto favorável à matéria, à emenda aditiva do deputado Chico KGL. Então, estou devolvendo a matéria pela aprovação com a inclusão da matéria do voto aditivo apresentado em plenário do deputado Chico KGL, a emenda. Devolvida a matéria, eu vou colocá-la em discussão. É a 9470, que revoga a lei 20.840, 2 de setembro de 2020, estabelece prazo para a execução da medida administrativa. O Wilde Cambão, o parecer é acatando a emenda, pediu vista o Teófilo, voto separado do deputado Humberto Teófilo, ele rejeita
a emenda apresentada em plenário, colocado mais uma vez em discussão. O líder do governo solicitou vista, está devolvendo aqui com o voto em separado, acatando a emenda do nobre deputado Chico Cageli. Está em discussão para discutir a matéria. Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, todos os colegas, a quem nos acompanha. É um projeto aqui importante para o governo e importante para as receitas do governo. E eu sempre gosto aqui de ler com bastante calma a justificativa do projeto. E me chama a atenção aqui a justificativa. O governo quer revogar aqui uma lei, e é sempre bom a gente destacar que esta lei que está revogando vai prejudicar consideravelmente todos os empresários aqui do estado de Goiás que passaram por dificuldades, que estão com parcelamento na dívida pública, que estão aí na iminência de serem executados. O governador está revogando essa lei que suspendeu a inscrição do débito em dívida ativa, está revogando uma lei que suspendeu o encaminhamento que solicita o ajuizamento de execução fiscal e também que suspendeu a denúncia do parcelamento. Aí vem o governo e disse que em 2021, todos os meses do primeiro semestre de 2021, houve considerável incremento do faturamento de venda a empresas e consumidores finais. O governador está desrespeitando os empresários aqui. Acabou, nós estamos no final da pandemia. Quantas empresas quebraram aqui? E o pouco que ganharam, sim, houve faturamento. E o Estado? Não faturou, não? Eu venho aqui. O Estado faturou, em 2019, mais de 46 bilhões de reais. Faturou em 2020, mais de 48 bilhões de reais. Faturou em 2021, mais de 47 bilhões de reais. E 2022, 10 bilhões de reais que está em curso, que já faturou. E agora vem querer denunciar o empresário? Isso daqui eu vou subir lá no plenário e nós temos que ver aqui quem defende o empreendedor, quem defende o empresário, quem votar com um governo que está querendo, de novo, que é um governo sanguessuga, um governo que quer penalizar o contribuinte. E o mais engraçado é que eu sempre pensei que o Estado que serviu o cidadão, e não o contrário. Esse governo cidadão que está servindo o Estado. Então eu deixo aqui já esse alerta para todos, para depois não dizer que é fake news, tá? Estou aqui dizendo, o projeto prejudica os empresários. O projeto prejudica quem está em situação, quem está endividado. Não vão dizer que é fake news. O projeto está bem claro, revoga esta lei e o meu voto é contrário. Continua em discussão, Chico Cageli, para discutir a matéria. Bom dia, boa tarde, senhor presidente, todos que nos assistem pela TV. O que está sendo votado hoje é uma emenda plenário que eu apresentei aqui. E a emenda volta tudo aquilo que estava antes no projeto. Então, deputado Humberto, o que nós estamos votando aqui hoje é a minha emenda, que deixa como estava antes. Então, nós estamos desconsiderando o que o governo mandou para cá para deixar da mesma forma. Então, só para explicar ao deputado Humberto que nós precisamos... Agora, do jeito que ele rejeitou, aí sim vai ser votado, quando voltar, da forma que o governo mandou. E o que eu estou pedindo é que haja esse entendimento, né? O líder do governo, Bruno, acatou a minha emenda, e é isso que nós precisamos. Nós queremos, nós sabemos das dificuldades, né? E nós estamos conversando com o governo, com os líderes e com os parlamentares aqui, para que a gente possa avançar e deixe da forma que está. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Questão de ordem, Vossa Excelência. Que a minha volta aqui. Vai encaminhar. Então, alguém mais quer discutir? Encerrada a discussão, está em votação, encaminhamento de voto, Vossa Excelência. Presidente, aqui, até pertinente aqui a emenda do Chico Cageli, parabenizo. Ele bem destacou que inclua-se onde couber.
Enquanto persistirem os efeitos da pandemia no âmbito da Secretaria da Economia, ficam suspensas as seguintes medidas administrativas, essas 3 medidas que eu acabei de destacar. Eu só queria saber aqui do líder do governo, os efeitos da pandemia ainda persistem conforme o governo? Existe um decreto de calamidade pública? Porque nem a liberação do uso de máscara, conforme o governo, não quero saber se quando os efeitos da pandemia vão persistir. Porque aqui, Chico, eu entendo a sua preocupação, pertinente. Mas eu quero saber do governo o seguinte, que nós vamos aprovar aqui, isso vai ficar aberto para o governo. Eu acredito, Chico, que nós temos que deixar aqui bem claro que até o final deste ano, essas medidas ficarão suspensas. Aí tudo bem. Agora deixar, enquanto persistirem os efeitos da pandemia, é uma coisa muito vaga. O governo pode amanhã falar assim, não tem mais pandemia, então nós vamos executar. Então, aqui uma sugestão, o deputado Bruno, retirar e manter, pelo menos até o final do ano, e essas medidas ficarem suspensas. Aí sim, porque aqui nós estamos dando um cheque em branco, Chico, porque amanhã você fez aqui essa medida para ajudar os empresários, você que é o empresário, lutador, sabe o quão é dificuldade de questão tributária. Aí amanhã vai executar lá, o empresário lá de Rio Verde está endividado e tudo, só, mas calma aí, eu coloquei essa emenda, aí o governo vai falar assim, não, mas acabou a pandemia este ano. Então, eu sinceramente, eu fico receoso de votar desse jeito. Eu sugiro que coloque, então, bem claro, que até no final do ano, essas medidas continuarão suspensas. Encerrado o encaminhamento de voto. Está em votação. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com voto contrário do Humberto Teófilo, até porque não tinha mais como mexer no projeto, né? Isso já foi emendado em primeira votação e aqui já estava em votação. Projeto 7677, Governadoria do Estado, indica o nome de Edson Arantes Júnior, na condição de titular para compor o Conselho Estadual de Educação. Relator, Virmontes Cruvinel, parecer favorável, colocado em discussão, pediu vistas o Teófilo. E o delegado Humberto Teófilo apresenta um voto separado pela rejeição da matéria. Colocado em discussão, o líder do governo solicitou vista e apresenta um voto em separado pela rejeição do voto em separado, delegado Humberto Teófilo, e pela aprovação do relatório do deputado Virmontes Cruvinel, que aprova a indicação do Edson Arantes. Eu coloco em discussão, para discutir Humberto Teófilo. Presidente, só quero aqui justificar o meu posicionamento aqui, meu voto contrário, visto que eu fiz uma pergunta para o professor Edson, nada contra a pessoa dele, tá? Que nós estamos tratando aqui de forma técnica e temos que sabatinar todos os indicados aqui do Conselho, até porque o Conselho de Educação é muito importante e decide matérias de grande relevância. Então, todos, a partir, já tem algum tempo que eu faço questão de fazer algumas perguntas. E quanto à pergunta que eu fiz dos outros demais 2 professores, né, um me respondeu que eu nem pedi vista e fui favorável, o outro me respondeu, mas eu não fiz um voto contrário, mas fiz aqui um voto contra em razão do posicionamento dele ideológico, não coaduna com o meu, mas não fiz esse voto contrário, mas em especial aqui do professor Edson, eu perguntei para ele, gostaria só de relembrar, se ele era favorável à legalização das drogas. E ele me disse que não era favorável à legalização das drogas. Entretanto, ele compartilhou um vídeo de uma mulher que, de forma clara, pede a legalização das drogas. Eu perguntei se o que ele compartilha defende, que normalmente a regra é que quem compartilha algo em suas redes sociais, defendemos. Ele disse que a senha dele foi roubada e que e deve ter sido outra pessoa, então percebi claramente que ele mentiu aqui. Então, em razão disso, se ele tivesse me falado que às vezes tinha mudado de posicionamento, que naquela época ele defendia a legalização das drogas, mas hoje ele vê com outro olhar, tudo bem, mas ele disse que perdeu a senha e que alguém compartilhou, então, sim, são as respostas que não dá para a gente acreditar. Então, nesse sentido, meu voto é contrário e também vou subir no plenário, tá, para estar relatando essa situação. Obrigado, presidente. Álvaro Guimarães, Vossa Excelência. Presidente. Senhor presidente. A palavra está com Vossa Excelência. Eu quero
discordar do nosso colega Humberto Teófilo. Eu não sei o que ele disse aqui, o professor Edson, mas eu o conheço há muitos anos. Ele é sobrinho da minha esposa. E, pelo que eu conheço dele, é uma pessoa de bom caráter, estudioso. Inclusive, ele dirigiu a unidade da Universidade Estadual de Goiás, em Uruaçu, por muitos anos. Então, se tiver alguém que tenha conhecimento mais do que ele nesse campo da educação, eu desconheço. Eu acho que ele pode ter equivocado-se. Eu, professor, doutor, delegado Humberto Teófilo, ele deve ter equivocado-se nesse momento, mas não acredito que ele faça esse tipo de defesa. Eu quero pedir aos nossos colegas que votem favoravelmente ao voto em separado que o nosso líder colocou no projeto. Tá certo? Muito obrigado. Ok, encerrada a discussão, está em votação. Nós estamos votando o voto separado do deputado Bruno Peixoto, que rejeita o voto separado do Teófilo e aprova a indicação de Edson Arantes Júnior na condição titular para compor o nosso Conselho Estadual de Educação. Em votação, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o voto separado do deputado Bruno, com a manifestação contrária do delegado Humberto Teófilo. 3732, deputado Humberto Aidar, dispõe sobre a substituição de sacolas plásticas convencionais por sacolas SLR ecológicas no âmbito do Estado. Relator, deputado Vinícius, depois foi redistribuído ao deputado Rubens Marques, parecer favorável, colocado em discussão. Pediu vista o deputado Virmontes, não manifestou na matéria, então o relatório favorável que está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Processo 7791, deputado Lucas Calil. Autoriza os estabelecimentos comerciais no âmbito do Estado a requerer o atestado de vacinação para ingresso e permanência de cidadãos. Relatora, delegada Adriana Costa, parecido pelo apensamento ao processo 7632/21. Pediu vista, Humberto Teófilo, voto separado do delegado Humberto. É pelo apensamento ao processo 4638/21. Colocado em discussão, pediu vista, deputado Bruno Peixoto, sem manifestação. Então, o apensamento é que está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Deputados favoráveis ao apensamento permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 2803, deputado Humberto Teófilo, concede anistia das multas previstas no inciso 1 que foram aplicadas no período de calamidade pública, que trata o decreto número 501, de 25 de março de 2020. Deputado Vinícius foi o primeiro relator pela diligência, aprovada a diligência. Depois, Rubens Marques, o parecer favorável. Vista ao deputado Hamilton, não manifestou. Vista ao deputado Bruno, voto separado do deputado Bruno Peixoto, é pela diligência, está em discussão. Discutir, presidente. Para discutir, Humberto Teófilo. Presidente, eu vi que o projeto já foi para diligência, retornou, o Bruno mandou para diligência de novo. Acredito que, né, Bruno, que se retornar vai ter mais diligências. Acredito que o entendimento do Bruno é por sucessivas diligências quando trata de projeto de minha autoria. Às vezes ele quer, assim, aprofundar muito no tema. Então eu peço, poucas pessoas que foram prejudicadas quanto a multas relacionadas durante a pandemia. E acho que é interessante a gente... Multas de descumprimento, às vezes, do decreto e transporte coletivo, essas pessoas do transporte. Então, eu fiz um levantamento, Bruno, nem se você quiser fazer até um levantamento e aprovar aqui e depois você fazer o levantamento quantas pessoas foram prejudicadas, né, que é bom a gente ter esse número, que eu nem atualizei, eu acho que seria interessante. Mas passar aqui e faz o levantamento, né, para a gente fazer essa análise. Senhor presidente, estou retirando o meu voto, permanecendo o último. Ok, então. Então, parecer favorável que está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Deputados favoráveis à matéria permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 5010, deputado Antônio Gomide. Declara de utilidade pública a entidade que especifica Grupo Mãos Fraternas, sede município de Professor Jamil. Relator, delegada Adriana Costa, parecer pela diligência. Aprovada a diligência. Parecer conclusivo da delegada Adriana, é favorável à matéria.
que está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam, é aprovado. 8689, deputado Carlos Cabral, dispõe sobre o laudo médico pericial que atesta deficiências irreversíveis. Relator, deputado doutor Antônio, parecer favorável, que está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam, é aprovado. Processo 9240, deputado Hamilton Filho, assegura ao consumidor contratante de serviço público o direito de incluir o nome de seu cônjuge como adicional na fatura mensal de consumo. Relator, deputado doutor Antônio, parecer favorável, que está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam, é aprovado. Processo 5192, apensado aos 5523, deputado Virmontes Cruvinel, institui a política estadual de transparência em obras públicas no âmbito do Estado. Foi redistribuída essa matéria ao deputado Thales Barreto, parecer favorável. Vista, deputado Thales, sem manifestação, eu coloco em discussão. O parecer favorável. Encerrado, em votação. Encerrado. Deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestam, é aprovado. Processo 8249, deputado Cláudio Meirelles, concede revisão geral anual da remuneração dos técnicos, agentes e auxiliares fazendários da Secretaria de Estado da Economia, relativas às datas base, exercício 2/15 a 2/20, mediante recomposição das perdas inflacionárias, segundo o INPC, em cumprimento de parte do mandato de injunção 55980511 48 2 de 18 89000, suprindo a mora legislativa. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer contrário. Pediu vista, deputado Paulo César Martins. Voto separado, deputado Paulo César. É favorável à matéria que está em discussão. Senhor presidente, solicito vistas desta matéria. Vistas ao deputado Bruno Peixoto. Algum parlamentar gostaria de fazer uso da palavra? Não havendo, Vossa Excelência, deputado Teófilo. Presidente, eu tenho alguns projetos que foram emendados no plenário no ano passado e já estão aptos, já foram distribuídos. Eu gostaria que a sua assessoria aqui da comissão já pudesse colocar em votação na próxima sessão. Projetos importantes, são aproximadamente 4. Foi uma enxurrada de emendas, novamente pelo deputado líder do governo, Bruno Peixoto, que tem uma simpatia muito grande com meus projetos. Com certeza é para estudar, para analisar. Eu gosto. Então, deputado Bruno, se puder colocar para a gente votar aí. Tá, presidente? Obrigado. Antes que Vossa Excelência vá para o tribunal, eu gostaria de votar esses projetos. Nós vamos voltar. Eu quero pedir aqui que os deputados permaneçam por alguns minutos. Tem um pedido do deputado Thales Barreto. Eu pedi para buscar a matéria de seu interesse, que é de interesse da sociedade, para a gente analisá-la ainda nessa sessão, já que nós temos tempo aqui. Vossa Excelência, deputado Thales. Boa tarde, presidente. Já estou sentindo saudade de Vossa Excelência. Esse projeto foi apresentado por nós por uma reivindicação de vários prefeitos, em virtude de 2020, 2021 da pandemia, e até mesmo pelo pagamento do atraso do transporte escolar dos municípios. Há uma reivindicação dos prefeitos que estão com dinheiro em caixa para poder fazer a aquisição do transporte escolar. Porque muitas vezes vão ficar até 40%, 50% mais barato do que hoje você alugar. Hoje você não pode comprar. Incluímos também, dentro desse projeto, a construção de alguns pontos de ônibus com esse recurso. Porque muitas vezes os meninos estão ficando totalmente desprotegidos do sol, da chuva. Então, eu tenho convicção que é um projeto de sugestão dos prefeitos do qual eu represento, mas são de todos, eu não tenho dúvida disso. É um projeto bem tranquilo, só para poder legalizar a aquisição de transporte escolar por parte dos municípios. E a vantagem dos municípios é porque vai reduzir seus custos em quase 50%, em alguns lugares até mais. Obrigado, presidente. Deputado Thales, a informação da nossa assessoria é que esse projeto ele não se encontra na CCJ, e sim com o deputado Virmontes Cruvinel. Eu acabei de falar com o deputado Virmontes Cruvinel, ele falou que já tinha devolvido e relatado favorável. Então, colocando na próxima. Não, eu faço um compromisso com Vossa Excelência. Hoje vai ter a
comissão mista, eu vou avocá-lo para a comissão mista. Muito Ok? obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência, deputado Virmontes Cruvinel. Ok, então já peço à assessoria que avoque esse processo para a comissão mista hoje, logo após a ordem do dia, no plenário, que começa às 15 horas. Não havendo mais matéria a ser deliberada e nem deputado querendo fazer uso da palavra, eu agradeço a participação de todos, da nossa assessoria, da TV, enfim, das pessoas que nos visitam e declaro encerrada a presente sessão.